Bom dia, meus irmãos, tudo bem? Paz para vocês, Deus abençoe. Irmão, hoje é um dia abençoado, aqui é uma segunda-feira. Deus tem falado comigo hoje cedo, tenho orado pelas pessoas à minha volta. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês nesta manhã, né? Uma palavra que ensina pra gente sobre perseverança, sobre resistir às tentações, sobre confiar em Deus. Essa palavra está em Mateus 4 e é a passagem onde o Senhor é conduzido, né, e tentado no deserto. E eu vou compartilhar com vocês aqui. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E quando ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E quando veio a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, ordena que essas pedras sejam feitas pães. Mas ele respondendo disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos, e a teu respeito, e em suas mãos te sustentarão, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Então disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo o levou a um monte altíssimo. Ele mostrou todos os reinos do mundo todo e a sua glória. E disse-lhe: Todas estas coisas eu te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Tu adorarás ao Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Amém por essa palavra. Irmão, quando a gente começa a meditar nessa palavra, né, a gente vê um homem que estava no deserto, jejuando, né, em um momento de oração, de busca ao Pai. Estou analisando Jesus como homem. Um homem que estava há 40 dias de jejum, ou seja, estava fragilizado, né, depois desse período, e teve fome, né? Que a Bíblia fala que o Senhor teve fome. Então, o diabo, ele foi explorar a necessidade de Jesus, o momento de necessidade que o Senhor se encontrava. E ele começou oferecendo pães, né? E o Senhor fala que nem só de pão, né, viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então a primeira coisa que a gente deve pensar aqui é que muitas vezes estaremos em um momento de necessidade, de atribulação, lembrando que aqui é um contexto de busca ao Senhor. E nesse contexto de necessidade, de busca ao Senhor,
o inimigo, ele explorou, né? Ele buscou explorar a necessidade daquele momento para fragilizar quem Cristo era em Deus, né? O enviado da promessa, né? O Pai que ia redimir, né? O Senhor queria redimir toda uma geração transgressora. Mas Jesus foi sábio e ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E essa palavra, ela traz confiança de Jesus Cristo no Deus Pai. Ainda nesse contexto, né, de explorar a necessidade, Satanás, né, ele vai testar Jesus, ele quer continuar testando Jesus, né? Então ele leva Jesus, né, no alto, né, do pináculo do templo, né? E ele diz, né, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito. Ou seja, se está escrito, por que você não lança daqui? Então Jesus demonstrou uma confiança em Deus e na sequência ele leva Jesus, né, nas alturas ali, na altura, né, sobre o pináculo e fala, pula daqui. Então, se você confia nesse Deus, mas Jesus sábio e temeroso, né, como um, um, um exemplo a ser seguido de temor, ele fala, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então ele era um homem na condição de homem, no contexto vulnerável, testado e confiando em Deus, e depois então beleza, você confia, então se lança daqui. Ele, não, eu não vou tentar o meu Deus. E esse tentar aqui é sobre entender quem é o Senhor. É sobre ter afinidade com Deus, é sobre ter contato com Ele, é sobre ter comunhão com o Pai. Quando a gente tem comunhão com o Pai, a gente conhece a sua vontade, conhece o seu agir e sabemos o que devemos fazer e como devemos agir. E não contente, né? Aí Jesus respondeu, né? Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus quanto a se lançar da altura do pináculo, né? E não contente, o diabo levou, né, Jesus a um alto monte, né? A um monte altíssimo. Ele mostrou todos os reinos do mundo e a glória desses reinos, né? E disse-lhe, todas essas coisas te darei, se prostrado me adorares. E Jesus respondeu, vai-te, Satanás, porque está escrito, tu adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Jesus, ele demonstra não ter ganância, não ter, né, propósito em buscar riquezas. Ele é exemplar. E daí ele tinha um coração obediente. E ele fala, adore só o Senhor, seu Deus. Está escrito, adorarás somente o Senhor, teu Deus. Isso aqui ensina algo ao nosso coração que é profundo também. Sobre termos um coração adorador e rendido somente à vontade do Senhor e destinado a adorar somente a Deus, a buscar somente a Deus.
Quando a gente começa a pensar que um coração que tem um único objetivo, que é adorar a Deus, e estar rendido a Deus, a gente começa a entender com clareza o propósito da nossa alma, que é se render em adoração ao Senhor. E a Bíblia fala que, vencendo essas tentações, os anjos chegaram e serviram a Jesus, serviram a Ele. Se nos nossos momentos onde nos fragilizamos, mas estamos buscando a Deus, a gente vai ser alimentado pelo pão da vida, pela palavra do Senhor. Devemos buscar ser alimentado pela palavra do Senhor. Se no contexto de vulnerabilidade for provocado em nós, se provocar em nós a necessidade de falar assim, testa teu Deus agora, devemos entender que não devemos tentar o Senhor, mas permanecer firme na sua palavra e confiando no seu cuidado. Se quando forem apresentados para nós coisas que ultrapassam o que Deus nos propõe, coisas que não está dentro dos planos de Deus para a nossa vida, Deus nos dá esse discernimento. Quando estamos buscando, estamos em oração, devemos lembrar que o nosso coração adora somente a um Deus, e que busca e é fiel somente a um Deus. Quando resistimos aos contextos das tentações, das diferentes tentações que passamos, a gente vai ser servido pelo Senhor, pelo nosso Pai Celestial. A gente vai ser cuidado por Ele. E não tem nada mais gracioso do que isso. Se você viu esse vídeo até aqui, quero agradecer. E também peço que Deus abençoe a sua vida, a vida das pessoas em sua volta, da sua família, do seu trabalho, o seu viver, o seu pensar, o seu agir. Fiquem com Deus.